Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido aí uma semana maravilhosa e aproveito para desejar que essa semana que está só começando seja muito abençoada, seja ainda mais maravilhosa e muito produtiva. Vamos começar então a aula de língua portuguesa da semana, galerinha. Hoje nós teremos então a seguinte organização. Nós teremos a parte 1 da aula que será comigo, professora Iva, e que nós faremos aí algumas atividades relacionadas ao texto argumentativo. Já já a gente vai conversar sobre esse tipo de texto, os gêneros textuais, então já já a gente chega lá. Na parte 2, vocês vão fazer o Saber em Ação, que é com a professora Renata, né? Foi gravado pela professora Renata. São aí as páginas 152 a 156 da apostila. Preparamos esses vídeos, tanto a parte 1 quanto a parte 2, com muito carinho, e eu espero que vocês assistam e aproveitem cada minutinho da aula. Vamos começar então, pessoal? Olha só, para começar a falar do texto argumentativo, nada melhor do que ler um texto argumentativo. Então, peguem aí a apostila de vocês na página 148, então pega aí o teu livro, vai lá, corre, tô te esperando. Pega o teu livro, pega lápis, porque você vai precisar, lápis, caderno, borracha, seu estojo completo, seu material completo. Vamos começar então, a Prof. Iva vai fazer a leitura para depois a gente destacar alguns pontos importantes, tá bom? Vamos lá então, analise o texto a seguir, no qual o autor defende uma opinião pessoal e responda as questões. Já vão assim, durante a leitura, observando qual é a opinião do autor, da pessoa que escreveu esse texto. Vamos lá então, o pai da aviação. Santos Dumont é, na realidade, uma figura ímpar em toda a história da humanidade. Dos grandes inventores, é o que realizou suas invenções mais jovem. Sem exageros e sem ufanismo, se nos detivermos para avaliar, veremos que não foi pouco o que esse brasileiro fez. Santos Dumont foi reconhecido pela comunidade aeronáutica, quando em 1973 seu nome foi conferido a uma cratera da Lua. A solenidade da nomenclatura contou com a presença da aviadora pioneira brasileira, Anésia Pinheiro, e de Michael Collins, comandante da Apollo 11 e diretor do Museu do Ar e do Espaço da Smithsonian Institution dos Estados Unidos na época. E aconteceu no dia 20 de julho. Vale observar que não existe cratera, irmãos Wright, nem Vazan, Jato, Pierce. A história do homem voador, até Santos Dumont, passa por visionários como o italiano Leonardo da Vinci, inventores que puseram balões no ar como o padre brasileiro Bartolomeu de Gusmão e outros homens audaciosos que conseguiram planar em aeroplanos como os irmãos americanos Wright. Dois grandes problemas continuavam insolúveis: a dirigibilidade de um balão, o chamado mais leve que o ar, e fazer levantar voo um aeroplano por seus próprios meios, o mais pesado que o ar, já que até então eram arremessados ao ar com a ajuda de barrancos, declives, ventos, cavalos, lanchas, catapultas e etc. Dissera Santos Dumont, a direção dos balões e o voo mecânico eram problemas insolúveis, e ele mesmo, no entanto, resolveu os dois problemas construindo ele próprio, experimentando, o primeiro balão dirigível. E 5 anos depois, o primeiro avião, o 14 bis. Isso tudo sozinho. Os irmãos Wright, por exemplo, trabalhavam em dois e conseguiram fazer levantar voo autonomamente, seu mais pesado que o ar, somente após 12 anos. Sempre pensando nos outros, escreveu em sua obra O que eu vi, o que nós veremos, ao referir-se aos pioneiros da aviação. Após heróica pertinácia em estudos de laboratório, eles se arrojavam a experimentar máquinas frágeis, primitivas, perigosas. Foram centenas as vítimas que lutaram com 1000 dificuldades, sempre recebidos como malucos, que não conseguiram ver o triunfo dos seus sonhos, mas que colaboraram com o sacrifício de sua vida. Eu também tive a honra de trabalhar ao lado de alguns desses bravos. Porém, o Todo-Poderoso não quis que o meu nome figurasse junto ao deles. Não fosse a audácia digna de todas as nossas homenagens dos capitães Ferber, Lilienthal, Pilcher, Barão de Bradsky, Augusto Severo, Sachet, Charles Morin, Delagrange, irmãos Newport.
Chaves e tantos outros verdadeiros mártires da ciência, não assistiríamos a esse progresso maravilhoso da aeronáutica, conseguido à custa dessas vidas, quando ficava sempre uma lição. Aos jovens, a maior parte dos meus leitores, suplico-lhes, não se esqueçam desses nomes. E aí a gente tem a fonte desse texto, Lali Henry, ou seja, esse é o autor, disponível nesse site santosdumont.net. Acesse em 11 de julho de 2011. É muito importante a gente sempre olhar a fonte do texto, porque pela fonte a gente já consegue entender um pouco qual é aí o objetivo do texto, né? A gente consegue entender onde ele foi publicado e como ele será então usado. Muito bem, nós lemos aí um texto em que um autor vai trazer então a sua opinião sobre quem? Sobre Santos Dumont, né? Então ele vai dizer que Santos Dumont se destacou, o porquê que ele se destacou de tantas pessoas que tentaram, né, colocar aí algo para voar. E ele traz, então, os argumentos para defender aquilo que ele acredita, que o Santos Dumont é o melhor entre todos esses. Então, ele vai tentar comprovar isso, tá? Isso já diz alguma coisa pra gente sobre o texto argumentativo, que nós vamos, então, ler agora o que é o texto argumentativo. Lá na página 149, a gente tem algumas definições bem importantes. Primeiro, o texto que você leu mostra uma opinião pessoal, defendida por meio de argumentos, ou seja, razões que justificam ou provam essa posição. Pode ser que um outro escritor, por exemplo, não concorde que o Santos Dumont é o melhor, é o grande pioneiro, né, da aviação. Pode ser que tenha aí outra pessoa que não concorde que o Santos Dumont é o pai da aviação. Então, essa pessoa vai precisar pesquisar e ter argumentos para defender isso. A intenção da argumentação é sempre convencer alguém sobre determinado posicionamento. Então, pensem bem. Prof, será que a gente usa argumentação no dia a dia? Ah, a gente usa. Vocês, inclusive, usam muita argumentação, sabe? Lá na escola, nos momentos em que nós temos de conversas, vocês usam a argumentação, né? Quando vocês vão falar, por exemplo, qual é a banda preferida, uma marca preferida. Ah, quem nunca precisou convencer um professor a deixá-lo entrar depois que o sino bateu? Prof, é que eu fui beber água e aí tinha uma fila no bebedouro e então eu acabei me atrasando. Foi só 1 minuto, prof, me deixa entrar. Então, olha só, são argumentos. Quem aí, por exemplo, já precisou usar argumentos para convencer o pai ou a mãe para fazer alguma coisa que você tanto desejava, como passear, por exemplo, no shopping com os amigos? Olha, mãe, fui tão bem esse bimestre ou nesse ano, só tirei notas boas em língua portuguesa, mãe, em todas as outras matérias. Eu também fiz todo o serviço de casa, não sei aí o que vocês usariam, gente. Mas assim, só para vocês perceberem que a argumentação ela faz parte do nosso cotidiano. Por isso que é muito importante que a gente saiba argumentar, tá? Não é só dar a nossa opinião. Prof, então não é a mesma coisa? Pera aí que a gente já vai conversar sobre isso. Para isso, os argumentos devem ser convincentes e colocados de forma clara. O que é convincente? O que consegue convencer? Você consegue, por exemplo, dizer para sua mãe: ah, mãe, eu gostaria muito de ir no aniversário da minha melhor amiga de 15 anos. Aí a mãe vai dizer assim: por quê? Vai adiantar você responder: porque sim, porque eu quero. Né? A gente precisa ter argumentos mais convincentes. Mãe, ela é minha melhor amiga. Ela só faz 15 anos uma vez na vida. Esse é assim, ótimo. Só faz 15 anos uma vez na vida. Vai ser uma festa muito especial. Gostaria muito de participar. Né? Então, olha só, a gente vai trazendo aí os argumentos convincentes. Só que é claro, gente, que às vezes nós também nos deparamos com temas que são mais polêmicos, temas que exigem aí um maior estudo para você conseguir argumentar, tá? Mas vamos lá então. Argumentos convincentes, né? Opinião, argumentos convincentes. E há textos que apresentam duas posições diferentes sobre o mesmo assunto, ou seja, expõem ao leitor diferentes pontos de vista. Então, sim, é possível que em um único texto eu consiga encontrar aí os dois tipos de opinião sobre o mesmo assunto.
O argumento que contraria o outro é chamado de contra-argumento. Prof, como assim um argumento que contraria o outro? Eu vou mostrar um exemplo já já para vocês do que é o contra-argumento, tá? Antes disso, quero perguntar para vocês. Vocês acham que argumento e opinião são a mesma coisa? Será que argumento e opinião é igual? E aí, prof, será? Não, sétimo ano. Argumento não é opinião e opinião não é argumento. Então tá, prof, explica pra gente aí essa diferença. Vamos lá. A opinião é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acredito. Então, eu acredito que o Santos Dumont é o pai da aviação, é o maior destaque nesse caso. Ou, vamos pensar aqui em outro tema, eu acredito que as crianças não devem usar celular no ambiente escolar. Isso é o que eu penso. Agora, o argumento é aquela justificativa, ou seja, é o recurso que eu uso para defender o que eu penso. Por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter uma discussão saudável, porque elas colocam apenas a opinião, quer que o outro engula a opinião dela, né? Que aceite aquela opinião, mas não houve um argumento, não houve uma justificativa, não houve uma defesa daquele ponto de vista. Né? Então, vocês sabem que em diversos temas, em diversas situações, as pessoas pensam diferentes. Aliás, né, gente, é muito comum e é até legal que a gente pense diferente. Então, pensar diferente é bom, é legal, porque suscita essa possibilidade de vários pontos de vista, né? Essa possibilidade de haver aí uma discussão e de haver também novas descobertas. Então, as pessoas, às vezes, elas colocam opinião sem trazer um argumento. E aí fica um pouco difícil, né? Porque se eu só coloco que eu acho assim porque sim, ok, né? Então, seria fácil, né? Mas não preciso trazer aí um argumento para justificar. Então, entenderam a diferença? Opinião é o que eu acho. Então, olha só. Eu acho que o Santos Dumont é o pai da aviação. O argumento, eu preciso trazer os dados para comprovar isso. Né? Então, olha só, no texto que a gente acabou de ler, quais os argumentos que ele trouxe? Olha, o Santos Dumont foi o primeiro a fazer com que um avião conseguisse sair, mesmo com seu próprio peso, sozinho, né? Os outros precisavam de impulso, por exemplo, para ser lançado. O dele não, o dele foi sozinho. O balão tinha um grande problema de direcionamento, né? Então, olha só, ele foi trazendo argumentos para convencer. Aí, depois, nós temos o contra-argumento, então, que é eu usar um argumento. Olha, gente, não sei se vocês estão vendo, tem uma participação especial aqui, ó. Olha aqui, ó. Um gatinho fofinho, mas, né, que olha, quer participar da aula, gente. Acho que ele quer argumentar alguma coisa. Dá um oi pro pessoal. Esse é o Mário Quintana, gente. Olha que lindo. O Mário Quintana é um poeta aí muito famoso. Eu espero que esse gato tenha metade. Não, tá, 1% do talento. Ai, gente, olha só. Distrações à parte, voltamos aqui então para o contra-argumento. É eu usar um argumento que é contrário à minha opinião para eu conseguir argumentar, contra-argumentar e reforçar a minha tese. Prof. Iva, acabou de acontecer um nó aqui na nossa cabeça, a gente não entendeu muito bem o que é contra-argumento. Olha só, eu vou colocar aqui pra vocês, vamos pensar naquele exemplo de que você está tentando convencer a sua mãe a te deixar ir numa festa de 15 anos. Então você disse pra ela que é a sua melhor amiga e que ela só vai fazer 15 anos uma vez na vida, que seria muito importante, muito especial, porque a sua amiga te convidou, ela faz questão da sua presença. Aí, antes da sua mãe responder, você já prevê que a sua mãe vai falar sobre o horário, que a festa é muito tarde. Então, você já prevê e diz assim, olha mãe, mesmo a festa começando às 9 horas, lá terão apenas pessoas da escola, terão pais de colegas, né? Então, assim, o ambiente vai ser muito tranquilo. Então, olha só, você conseguiu prever. Isso é contra-argumentar. É você usar um argumento que a sua mãe ia usar pra dizer assim, ah, não, é muito tarde, minha filha, começa às 9, meu filho, não dá. Então, você já usa isso para contra-argumentar. Vou mostrar outro exemplo para ficar ainda mais claro a diferença de opinião, argumento e contra-argumento. Vamos lá? Opinião. Crianças não devem usar celular no ambiente escolar.
isso é opinião. Ainda não foi aí apresentado nada que defendesse. Quando eu peço o argumento, aí sim, o aparelho, como já comprovado em diversos estudos, desconcentra o aluno, o deixa ansioso e atrapalha o seu desempenho. Então, isso aqui é a justificativa da minha opinião. É a forma que eu vou usar para tentar convencer as pessoas de que crianças não devem usar o celular no ambiente escolar. Aí agora eu vou apresentar um contra-argumento. O que é o contra-argumento, então? Olha só, alguém vai dizer assim, gente, mas o celular é ótimo para a criança pesquisar. Peraí, mesmo que o celular possa contribuir com pesquisas e explanação de conteúdos, precisamos considerar que as crianças não possuem maturidade para diferenciar o momento de descontração e de estudo, o que a prejudicaria de qualquer forma. Então, olha só, eu já fiz aí, digamos assim, uma prevenção da minha justificativa, tá? Para a pessoa nem tentar me convencer do contrário, porque mesmo tendo, né, essa boa justificativa, olha, o celular pode ser usado para pesquisas e seria aí muito interessante, já coloco aqui, apesar disso, mesmo, né, o celular tendo essa utilidade, as crianças não teriam maturidade. Gente, aqui é só um exemplo, tá? Não significa que eu estou aqui dizendo para vocês, não quero polemizar sobre o uso ou não do celular, tá? Então, deu para entender a diferença de opinião, argumento e contra-argumento? Acho que agora ficou bem fácil, né? 7º ano. Vamos então praticar? Vocês vão realizar as atividades das páginas 148 a 150 só até o exercício 3. Aquela parte do você é o autor nós não vamos fazer nessa semana, tá bom? Então façam até o exercício 3 e se tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a professora, né? Tanto com a Prof. Iva, a Prof. Renata. Temos o nosso horário do Meet, então aí nós temos os nossos momentos para conversar e tirar dúvidas, tá bom? Meus amores, vamos então aqui finalizando a nossa aula. Nos vemos quando? Na próxima semana, tá? A professora deixa aqui um versículo bíblico pra gente refletir um pouco e pensar e ter um pouco mais aí de força para continuar. Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Um abraço bem apertado da Prof. Iva, da Prof. Renata. A gente se vê na próxima semana. Tchau, galerinha!